O Carnaval brasileiro é conhecido como a maior festa popular do planeta. Milhões de pessoas nas ruas, turistas do mundo inteiro chegando para viver dias de pura folia, desfiles de tirar o fôlego, trios elétricos que arrastam multidões e blocos onde a alegria parece não ter fim. É uma explosão de cores, música e energia que coloca o Brasil no centro das atenções globais. Mas, e se eu te contar que por trás de todo esse brilho existe um lado oculto que pouca gente fala? Um lado sombrio, cheio de histórias de bastidores que não aparecem na TV. Mas antes, vamos deixar claro: a ideia não é jogar água na folia ou dizer que o carnaval é todo ruim, longe disso. O carnaval é uma das festas mais bonitas, criativas e importantes da cultura brasileira. Arrasta milhões de pessoas e chama a atenção do mundo inteiro. Só que nem tudo é festa. Por trás das fantasias luxuosas, das batucadas e da alegria contagiante, existem problemas que muita gente prefere ignorar. Corrupção, esquemas milionários, crimes e tragédias se escondem nos bastidores dessa celebração grandiosa. Hoje, o Belo Mundo te leva para conhecer esse outro lado do carnaval. Segura aí, porque o que você vai ver e ouvir pode mudar a forma como você enxerga essa festa. Número 1. De onde surgiu todo esse brilho? Para começar, vamos lá para a Europa medieval. Alguns estudiosos dizem que o carnaval remonta a festivais pagãos, como as festas de inverno, as celebrações da colheita e até rituais ligados à fertilidade. Com a chegada do cristianismo, essas festividades foram sendo incorporadas, de certa forma, ao calendário religioso, justamente antes da Quaresma, aquele período em que os fiéis se dedicam à penitência e ao jejum. A palavra carnaval vem do latim carnem levare, algo como a deusa carne. O sentido era o seguinte: antes de entrar na Quaresma, quando o consumo de carne e as festas eram restritas, rolava aquele período de folia, quase como uma despedida dos prazeres da carne. Ou seja, basicamente uma desculpa para aproveitar ao máximo antes de encarar as restrições. Quando essas tradições chegaram ao Brasil, o carnaval europeu encontrou as culturas africanas e indígenas que já estavam por aqui. O resultado? Uma festa que só o Brasil sabe fazer. Nos séculos 17 e 18, o negócio era o entrudo. Gente saía às ruas jogando água, farinha e tinta em todo mundo. Ninguém escapava. Era divertido para uns, irritante para outros, e tão bagunçado que a elite tentou proibir várias vezes, mas sem sucesso. Mesmo assim, o entrudo acabou virando o embrião das festas de rua que a gente conhece hoje. Lá pelo século XIX, no Rio de Janeiro, surgiram as sociedades carnavalescas, com desfiles mais chiques e bailes frequentados pela elite. Mas a galera do povão continuava brincando nas ruas, e foi aí que surgiram os ranchos e os cordões. Os ranchos levavam marchinhas e fantasias, enquanto os cordões apostavam na percussão e no cortejo. E o samba? Foi chegando nessa mistura toda. No final do século XIX, as comunidades negras do Rio começaram a criar esse som único, misturando batuques africanos com polcas e modinhas. Foi desse movimento que saíram as primeiras escolas de samba, como a Deixa Falar, a Mangueira e a Portela, que começaram a desfilar com temas e fantasias. Na década de 30, vieram os concursos oficiais e o samba-enredo, e o carnaval começou a ganhar a cara que tem hoje. Nos anos 60, as regras já estavam definidas, e o Sambódromo da Sapucaí, inaugurado em 1984, consolidou o carnaval carioca como o maior do mundo. Já em São Paulo, as primeiras escolas de samba surgiram ao longo da década de 30, mas o desfile só foi ganhar mais relevância a partir dos anos 60 e 70. Hoje, o Sambódromo do Anhembi também é palco de disputas super acirradas entre grandes escolas, como Vai Vai, Rosas de Ouro, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre, entre outras. Apesar dos desfiles famosos do Rio e São Paulo, o carnaval vai muito além. Em Salvador, os trios elétricos e a Axé Music
arrastam milhões de pessoas nos circuitos Barra Ondina e Campo Grande. Em Recife e Olinda, o frevo toma conta das ruas, e o Galo da Madrugada é um espetáculo à parte. O fato é que a festa é brasileira, não importa onde aconteça. O ritmo pode até mudar, mas tem algo que todas essas celebrações têm em comum. Por trás da música, das fantasias e da alegria, existe um lado menos colorido do carnaval. É aí que as coisas começam a ficar mais complicadas, e comecemos então a falar desse lado sombrio falando, é claro, do dinheiro. Porque afinal, quem banca isso tudo? Número 2. O envolvimento dos bicheiros. Uma das grandes fontes de dinheiro sujo que banca o carnaval é o dinheiro do jogo do bicho. Para quem não sabe, jogo do bicho é uma loteria ilegal muito popular no Brasil. Funciona assim. O jogador escolhe um número associado a um animal. Pode ser o leão, o coelho, o cavalo e por aí vai. Se o número do animal sorteado for o mesmo que você escolheu, você ganha. Parece simples, mas o jogo movimenta uma quantidade absurda de dinheiro e funciona completamente fora da lei. Quem controla esse esquema são os famosos bicheiros. E não estamos falando de gente que mexe com pouco. Eles lidam com fortunas. Embora seja ilegal, o jogo nunca deixou de existir, especialmente no Rio de Janeiro, onde acabou se misturando a outras áreas da sociedade, inclusive o carnaval. Essa relação é antiga, mas foi a partir dos anos 80 que ganhou mais visibilidade. Com a construção do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, projetado por Oscar Niemeyer, o carnaval carioca ganhou status de espetáculo monumental, e os bicheiros aproveitaram o palco, tanto nos bastidores quanto sob os holofotes. Um dos nomes mais emblemáticos dessa história é Castor de Andrade, patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel. Ele não era discreto. No desfile de 1991, por exemplo, Castor comemorou seus 65 anos em plena concentração da escola. Não faltaram bolo e vela, mas o destaque ficou por conta de um banquete digno de realeza, com direito a mousse de lagosta, camarão ao molho tártaro e surubim com torradas. Enquanto no Rio os bicheiros disputavam fama e territórios como patronos de escolas de samba, em São Paulo a história era diferente. Por lá, Ivo Noal, apelidado de Il Capo di Tutti Capi, ou o chefão de todos os chefões, reinava sozinho. Só para vocês terem uma noção, no início dos anos 2000, aos 65 anos, seu patrimônio foi estimado em mais de 500 milhões de reais, algo em torno de 2,5 bilhões em valores corrigidos. Cerca de 500 milhões de dólares. Investigadores da época identificaram mais de 70 propriedades em seu nome, além de uma frota de helicópteros, uma empresa de aviação e até uma fábrica de utensílios domésticos. Esses patronos investiram pesado nas escolas de samba, financiando fantasias luxuosas, carros alegóricos e toda a infraestrutura necessária para competir. Mas, é claro, isso não era só por amor à folia. Esses investimentos garantiam poder, influência e, muitas vezes, controle sobre as decisões das agremiações. E não ficou só nos sambódromos. A influência dos bicheiros também chegou aos trios elétricos de Salvador, aos blocos de rua de Belo Horizonte e às estruturas grandiosas de Recife e Olinda. Do samba ao frevo, passando pelo axé, onde há carnaval grandioso, há dinheiro correndo. E, em muitos casos, ele vem de esquemas como esse. Número 3. Facções criminosas, PCC e outras organizações. Se por muito tempo o carnaval foi território quase exclusivo dos bicheiros, quando o assunto era financiamento suspeito, nos últimos anos, outras facções criminosas começaram a entrar no jogo. Entre elas está o Primeiro Comando da Capital, ou simplesmente PCC. O PCC é uma das maiores e mais temidas facções criminosas do Brasil. Ele surgiu no início da década de 90, dentro de presídios em São Paulo, com a justificativa de unir os presos contra abusos do sistema carcerário. Mas com o tempo, a facção se transformou em uma máquina de dinheiro. Hoje, domina o tráfico de drogas e armas em grande parte do país e até fora dele. O grupo opera como uma verdadeira empresa, com hierarquia,
divisão de tarefas e alcance internacional. E o que isso tem a ver com o carnaval? Bem, se antes os bicheiros eram os únicos com financiamento suspeito na festa, agora facções como o PCC também começaram a se envolver. Em São Paulo, por exemplo, investigações apontam que integrantes do PCC podem ter injetado dinheiro em escolas de samba, como a Vai Vai. Isso não quer dizer que toda a escola esteja comprometida, mas há indícios de que membros da facção usaram o carnaval para movimentar recursos de origem ilegal. Para organizações como o PCC, o carnaval é uma oportunidade estratégica. Primeiro, porque é uma vitrine gigantesca, com milhões de pessoas assistindo, turistas comentando e uma visibilidade enorme. Segundo, porque é o cenário perfeito para lavar dinheiro. A festa movimenta cifras enormes em um curto espaço de tempo. Fantasias, carros alegóricos, som, luz, patrocínios públicos e privados. E no meio dessa correria toda, fica mais fácil inflar custos, emitir notas fiscais frias e esconder o dinheiro que vem de atividades ilícitas. Nos blocos de rua, a situação também favorece o crime. O carnaval atrai multidões, com pessoas de todos os lugares concentradas em poucos metros quadrados. Para quem vende drogas, esse é o ambiente perfeito para fazer negócios sem chamar atenção. Facções como o PCC aproveitam esse cenário e se organizam para faturar alto durante a festa. Mas, e aí? Acha que só o crime organizado lucra com isso? Não mesmo. Existe outro tipo de esquema carnavalesco, e ele vem de uma classe diferente: políticos e empresários. Infelizmente, o carnaval também atrai bandidos de terno e gravata. Contratos superfaturados, empresas de fachada e acordos estratégicos viram a regra em muitos casos. Existem denúncias de que verbas públicas, que deveriam ir para saúde, educação e segurança, acabam desviadas para bolsos privados sob o pretexto de fomentar a cultura. No final das contas, o brilho da festa esconde uma realidade complicada. Tanto as facções criminosas quanto os políticos corruptos enxergam no carnaval uma oportunidade perfeita para encher os próprios bolsos. Número 4. Crimes na folia: roubos, furtos e golpes. Infelizmente, o carnaval também é a época em que crimes oportunistas explodem. Roubo de celular, carteira, documentos, tudo isso atinge recordes nesse período. E não é só no Rio e em São Paulo. Salvador, Recife, Belo Horizonte. Praticamente todas as cidades com festas de rua enfrentam o mesmo problema. Quem nunca ouviu uma história assim? A pessoa está curtindo o bloco, dançando, e quando percebe, o celular sumiu. E os golpes com cartão? Esses estão crescendo assustadoramente. Funciona assim: alguém vende uma bebida ou lanche e você paga no cartão. Só que a maquininha está adulterada. Na hora, parece tudo certo, mas quando a fatura chega, o valor cobrado é absurdamente maior do que o que você comprou. Isso acontece porque, no meio da festa, a atenção diminui. O clima de alegria e descontração faz a gente relaxar, e é aí que os criminosos aproveitam. Então fica a dica: se você for curtir um bloco ou desfile, preste atenção nos seus pertences e cheque sempre as transações antes de sair. Um pouco de cuidado pode evitar muita dor de cabeça. Número 5. Acidentes e tragédias. Outra parte sombria do carnaval, que muita gente prefere não pensar, são os acidentes que acontecem durante a festa. E aqui entra de tudo: carros alegóricos que tombam, trios elétricos que quebram, pessoas caindo de alturas perigosas e até atropelamentos. No Rio de Janeiro, já tivemos casos de carros alegóricos gigantes que, ao fazer uma curva, tombaram e feriram várias pessoas. Em São Paulo, houve incidentes graves, com foliões caindo de cima de carros em movimento. Em Salvador, os trios elétricos arrastam multidões, criando cenas incríveis, mas que podem se tornar perigosas quando a organização falha. Muitas vezes, o problema é a manutenção inadequada. Outras vezes, é o próprio projeto mal feito, porque o carro ou o trio foi montado às pressas. E tem ainda a superlotação.
Muita gente empurra, corre, cai e o risco de pisoteamentos aumenta. O pior é que, quando algo assim acontece, o socorro demora, porque as ruas estão lotadas e as ambulâncias têm dificuldade para chegar. Número 6. Superlotação nos hospitais e caos na segurança pública. Chegamos a um ponto crítico: o impacto no sistema de saúde e na segurança pública. Durante a folia, o número de emergências dispara. É gente que bebeu demais, brigas, acidentes de trânsito, atropelamentos e até pessoas que passam mal por causa do uso de drogas. O resultado? Uma sobrecarga gigantesca nos hospitais. Os prontos socorros ficam lotados, com filas intermináveis, principalmente nas grandes capitais. Os profissionais de saúde precisam lidar com situações de todos os tipos, enquanto os recursos ficam cada vez mais escassos. E como se isso não fosse suficiente, a segurança pública também sofre. Com a polícia concentrada nos blocos e desfiles, outras áreas da cidade acabam ficando desprotegidas. Isso abre espaço para crimes em bairros mais afastados, e mesmo onde o policiamento é reforçado, as ruas lotadas dificultam o trabalho. Viaturas têm problemas para circular, e se acontece uma emergência, como um incêndio ou um desabamento, o socorro pode demorar muito por causa dos bloqueios. Nessa época, o sistema público de saúde e segurança é levado ao limite. Como todos podem ver, o carnaval é lindo de se ver a festa nas ruas, mas por trás dela existem desafios enormes que precisam ser enfrentados. E isso levanta uma pergunta importante: se todo mundo sabe o que acontece, por que ninguém faz nada? Número 7. Tentativas de colocar ordem na bagunça. A verdade é que nem todo mundo está de braços cruzados diante desses problemas. A polícia, especialmente nas grandes cidades, intensifica a presença durante o carnaval, com controles, revistas e até câmeras de segurança em pontos estratégicos. Prefeituras e a justiça também tentam acompanhar as contas das escolas de samba, exigindo mais transparência sobre os investimentos e patrocínios. O problema é o tamanho do evento. Enquanto os fiscais estão de olho em 10 blocos, outros 100 acontecem ao mesmo tempo. E enquanto investigam uma escola de samba por possíveis irregularidades, novos tipos de crimes já estão sendo articulados. Quando se trata do combate a facções criminosas, a solução vai muito além das ruas. É preciso uma estratégia ampla, que inclua inteligência policial, investigações prolongadas, colaboração entre estados e até com outros países. Afinal, o tráfico de drogas não se limita ao Brasil. Ele é parte de um esquema internacional. No final das contas, o carnaval reflete o Brasil. Ele mostra nossa alegria, criatividade e cultura viva, mas também expõe nossas desigualdades, corrupção e violência. É impossível desvincular uma coisa da outra. Quem mais sofre com o lado sombrio da festa são as populações mais pobres, que vivem em áreas dominadas por facções e outros esquemas de poder. Número 8. Economia. É claro que o carnaval não é só problemas. A festa também gera milhares de empregos temporários. Costureiras, ferreiros, carpinteiros, maquiadores, técnicos de som, seguranças e ambulantes encontram oportunidades nesse período. O turismo explode, com hotéis lotados, bares e restaurantes faturando alto e muita gente ganhando um dinheiro extra. Em cidades como Salvador e Rio de Janeiro, o carnaval é a principal fonte de receita turística do ano. Milhares de turistas planejam férias só para aproveitar a festa, gastando com passagens, hospedagem, passeios e ingressos para camarotes e desfiles. Isso ajuda a movimentar a economia local e, de certa forma, justifica os investimentos públicos na festa. O grande desafio é encontrar o equilíbrio. Como manter a grandiosidade e a alegria do carnaval sem deixar que ele caia nas mãos de criminosos? Como continuar gerando empregos e faturando com o turismo sem ignorar as irregularidades nos bastidores? E você, conhecia esse lado mais sombrio do carnaval brasileiro? Já teve alguma experiência marcante com a festa? Conta pra gente nos comentários.
Se você curte explorar os cantos mais extremos do planeta e descobrir lugares que parecem saídos de outro mundo, fique de olho no Belo Mundo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. Ainda tem muitos mistérios e aventuras incríveis esperando por você. Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.